Vou falar aqui um pouco sobre hierarquias pai e filho, né? O modelo de atributos autorreferenciados no projetos tabular, eles precisam ser construídos usando algumas funções DAX. E em um dos vídeos que eu gravei esse padrão, falando sobre como construir, teve um comentário que citou, olha, eu construí aqui o padrão, mas acontece que muitas vezes você tem ali um nó que ele está num nível maior e ele acaba repetindo ali nos níveis inferiores, como nesse exemplo aqui, ó, Anabel, Anabel, Anabel. E eu não gostaria de ver esses níveis inferiores dessa árvore autorreferenciada. Então acontece aqui também, ó, o Harry, ele está com uma quantidade aqui no nível 1, mas ele também aparece no nível 2. Então aquela forma de implementar uma hierarquia, que é uma forma mais simples, acaba acontecendo isso quando você tem o fato, né, a informação associada no nível maior. E como fazer um ajuste, né, nessa forma de se construir dimensões autorreferenciadas para que isso não aconteça? Então nós podemos usar algumas das técnicas de DAX para fazer isso. Esse exemplo eu peguei lá no livro DAX Definitive Guide do Alberto Ferrari e Marco Russo, e é uma solução interessante. É um pouco avançada, né? Tem alguns detalhes aqui, mas ela resolve grande parte dos cenários. Bom, depois de implementar o padrão, né, que foi gravado em outro vídeo, a gente precisa criar uma coluna para identificar a profundidade dessa árvore, ou seja, para saber até que ponto a cada um dos níveis ele vai afundando na árvore para chegar na folha. Okay? Então, para isso a gente tem aqui essa medida browse depth, a profundidade que você vai conseguir navegar nessa árvore. E ela não é complicada, mas ela precisa de usar uma função que às vezes não é muito usada no dia a dia, que é a função de avaliação de escopo, né? A função isInScope. Ou seja, é uma função que avalia se naquele contexto de avaliação, contexto de filtro que você está, se o escopo faz parte, aquela coluna que você define ali na função escopo faz parte daquele contexto de avaliação. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse Anabel, ele está com o número 3. De onde veio esse número? Ele veio da contagem dos valores verdadeiros que são retornados aqui. Então, quando retorna verdadeiro, ele retorna 1. Então, se a gente olha aqui para o nível 3, então no escopo, ele está no escopo do nível 1? Sim. Então, quando o contexto de avaliação ele entra aqui, ele consegue saber todo o relacionamento que tem entre aqueles registros. Então, o terceiro nível está relacionado com o primeiro, porque ele faz parte da árvore do primeiro nível. Também do 2 e também do próprio nível. Com isso, você sabe, com essa coluna aqui, com esse atributo, com essa medida você consegue saber exatamente o nível de profundidade. Ok, então ela é só uma medida auxiliar, tá? Então ele coloca nesse exemplo essa medida de forma destrinchada para a gente entender o funcionamento. Outra coisa é essa max node depth, para saber a profundidade que esse nó tem na hierarquia. Esse nó Anabel, como um todo, ele tem uma profundidade de 2, mas o nó inferior tem a profundidade de 1. E para isso, a gente usa essa função aqui, ó, path length, o tamanho do caminho. Vamos aqui entrar na tabela, fica mais fácil de entender. Olha, Anabel tem um path length de 1. Por quê? Veja só, olha o caminho dele. Só tem 1. Então esse nó que estava trazendo aquele problema, que estava apresentando aquele problema, é um nó que tem a profundidade de 1. Já tem aqui outro Anabel, que é o Anabel que está chefiando a Catherine. Ele já tem uma profundidade de 2. Então nós sabemos exatamente os casos. Ó. Esse é um caso onde a gente tem que evitar, né, tem que tratar aquela situação. Aí esse outro caso, a Bill também.
Então, é uma função ali que faz parte do grupo de funções parent-child, que pode ser usada para isso. Voltando lá, então ao invés de você usar uma medida padrão, como essa aqui, que soma, simplesmente faz a soma, você pode criar uma nova medida que faz esse tratamento. Vamos ver? Essa medida aqui, parent-child amount, é uma medida criada para tratar essas situações. O que ela faz na prática? Ela compara se a profundidade do nó, usando aquela função lá que eu acabei de mostrar, que vê se aquele é um nó raiz ou não, ou se ele tem algum item subordinado. Se a profundidade do nó for menor do que a profundidade da árvore que foi montada. Então, quer dizer o seguinte, eu estou aqui no nível 3. Esse nível 3 aqui, ele é maior do que o tamanho do caminho, vamos dizer assim, né? Que o caminho de Annabelle é um caminho único, só tem ele. Sim, ele é maior. Então, se ele é maior, então não é o nível que eu quero. Eu quero sempre o nível que seja equivalente. Então, eu ignoro todos os que são maiores e mostro só o que for menor. Ok? Então, quer dizer o quê? Eu tenho aqui como identificar a profundidade da árvore e também a profundidade que esse nó tem no tamanho do caminho. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas uma coisa é você analisar o tamanho do escopo. Então, eu tenho um escopo de 3, eu tenho 3 níveis nessa árvore. Outra coisa é você comparar o tamanho dessa árvore, desse galho que ele vai abrindo, com a profundidade que eu já sei, lá na minha tabela, que aquele nó tem. Então, é como se eu estivesse perguntando, ok, Annabelle, que tamanho que você é? Quantos subordinados você tem no seu caminho? Eu tenho 1, porque lá nos meus dados eu tenho um path de 1. Ó, eu tenho ele. Acontece a mesma coisa com o Bill. Ok, então sabendo que ele é um solitário, que só tem um, que tem um fato relacionado somente a ele, apesar dele ter outros subordinados, mas esse caminho aqui específico só tem um, eu vou comparar com como a árvore foi montada. Porque ela foi montada trazendo as consequências dessa, vamos chamar assim, dessa defasagem que o DAX tem, que o Power BI tem para tratar essas árvores autorreferenciadas, essas árvores desbalanceadas, na verdade, né, que elas podem ter níveis diferentes de profundidade. Então, fazendo essa comparação, você consegue apresentar um blank quando você não quer, ou seja, quando você sabe que esses níveis aqui estão fora do nível esperado, e consegue apresentar a medida que você realmente quer mostrar, que é a total de vendas. Ok, aí para apresentar o resultado final, você simplesmente seleciona ali a coluna, né, tira essas medidas aqui e deixa só a medida com tratamento. E aí aparece a sua árvore bonita ali, sem repetições, toda certinha. Ok? Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor esse exemplo. É um exemplo muito interessante. Ainda não resolve todas as situações, porque tem uma situação específica que talvez eu grave em outro vídeo, mas ela é mais elaborada, que identifica se o nó da árvore ela é uma folha ou não. Mas eu acho que esse tratamento ele já abrange 100% não, quase todos os casos. Talvez eu me aprofunde mais nesse assunto, até para mostrar que precisa evoluir talvez nesses recursos, porque trabalhar com árvores desbalanceadas não é uma coisa tão simples assim, e talvez isso seja melhorado com o tempo, talvez. Mas esse padrão de construção aqui de medidas, ele já resolve lá essas questões que foram identificadas lá nos comentários do vídeo anterior sobre parent-child, sobre hierarquias. Ok? Então tá, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo.